Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu vou terminar hoje a correção do capítulo 7, tá? E a gente vai começar o capítulo 8 também. Vou abrir aqui por enquanto. Peraí, rapidinho. Página 46, 47. Questão 11, certo? Página 46, 47, que a gente já tá corrigindo. Eu vou voltar algumas outras, mas como eu disse, por exemplo... Deixa eu voltar aqui, vai. Na questão 6 da 44, tá? Responda as questões. Como se formam os solos, né? Ao longo de... A resposta seria a seguinte. Pode abrir aí, página 44, 45. Se você não colocou algo parecido, dá para você arrumar, tá? Aqui as imagens, tá? Ao longo de milhares de anos, sobre a ação da água da chuva, do gelo, dos ventos, da oxidação, da oscilação de temperatura, da pressão e dos seres vivos, as rochas sofreram a ação de intemperismo, fragmentando-se com pedaços cada vez menores. Lembra que a gente falou sobre isso lá no início do capítulo, né? A formação dos solos, como que eles se davam. Então, o processo de intemperismo pode ser causado por diversas formas naturais, tá? Não só com pessoas, né, intervindo. Quando essas partículas não são transformadas pelo vento e pela água e não sofrem novo processo de sedimentação, né? Ou seja, endurece novamente, elas vão se misturando a restos de plantas e de animais, formando o solo. Então, o processo de formação do solo é tanto da fragmentação de rochas quanto da decomposição de plantas e animais, tá? Então, tem minerais, tem restos de plantas, animais, etc., que vão formando a questão do solo, né? Formando o solo em si, tá? Questão B. Por que existem diferentes tipos de solo? Por que isso acontece, então? Tipos de solo varia conforme a rocha da qual se originou. Lembra que eu expliquei para vocês quando a gente estava na página... Vou voltar aqui para ver. Foi lá no início. Página 25, a gente deu o exemplo de alguns tipos de rocha. Existem outros? Existem vários outros, não só esses. Esses aqui são os que a gente mais estuda, mas existem vários outros, tá? O lugar onde está localizado, por onde são diferentes as temperaturas, a quantidade de chuva e o tipo de relevo. Então, vários outros quesitos têm interferência, né, no tipo de solo. A maior ou menor existência de vegetais e animais e o tempo que levou para se formar. Aí você pensa, se por exemplo, numa região onde o solo é desértico, tá? É o mesmo solo de uma região como a nossa aqui? Não, o solo é diferente, nós temos decomposições de plantas e animais o tempo todo. Numa região desértica é muito menos, né? Tanto de chuva. Ah, tá aqui em cima, ó. Mas eu repito sim. Eu tô explicando, né, na verdade, mas a resposta já tá aqui. Então, o processo é modificado tanto pela chuva quanto pelo tipo de animais que existem ali naquela região, tipo de plantas também, tá? Então, pediram para repetir a A. Como se formam os solos, né? Página 44, questão A. Ao longo de milhares de anos, sobre a ação da água da chuva, do gelo, dos ventos, oscilação de temperatura, a pressão, e dos seres vivos, as rochas fragmentaram-se, a ação foi do intemperismo. Então, as rochas elas foram se despedaçando, né, por diversos fatores, né, como eu falei. Pode ser a pressão, pode ser o tempo, pode ser porque um tipo de rocha, uma planta nasceu ali e abriu, né, o espaço entre a rocha. Quando essas partículas não são transportadas pelo vento e pela água e não sofrem novo processo de sedimentação, ou seja, elas não se juntam novamente, não viram novamente um produto duro e único, tá?
elas vão se misturando, a restos de plantas e de animais, formando o solo, tá? E a B, porque existem diferentes tipos de solo, o tipo de solo varia conforme a rocha na qual se originou, o lugar onde está localizado, vento, chuva, né, temperatura, a maior ou menor existência de vegetação e animais e o tempo que levou para se formar. Então são vários quesitos que vão formar o solo, tudo bem? 7. Na porção do relevo submarino, as profundidades aumentam rapidamente de 130 metros para 1.500 metros, de 1.500 a 3.500 metros. É nessa unidade que ocorre a transição entre a crosta continental e a crosta oceânica. Trata-se do talude. Você consegue ver isso na página... Espera aí que eu tô procurando. Ah, tá. Na página 37, tá? Você consegue ver um pouco disso. Que é essa... Da plataforma continental, rapidamente cai uma região bem profunda, né? Vai dar uma afundada, assim, na região do oceano. Então, é no talude continental. Tudo bem? Leia os itens a seguir e marque verdadeiro ou falso. Gente, quando eu peço para marcar verdadeiro ou falso, não é que eu quero que você marque um X na questão, não é isso, tá? Eu quero que coloque verdadeiro ou falso de acordo com se é verdadeiro ou falso, tá? Montanha é uma das formas de relevo da crosta terrestre. Geralmente tem altitude superior a 700 metros. Apresenta topos pontiagudos e suas encostas são íngremes. A gente falou também sobre isso, né, nos tipos de montanha. B. Planícies são superfícies relativamente planas, constituídas basicamente de rochas metamórficas. Isso é verdade? Não, é falso. Por que isso é falso? Tá aqui embaixo, ó. Planícies são constituídas basicamente de rochas sedimentares. Planícies, né? Uma região plana em que as montanhas e cadeias próximas vão se sedimentando, né? Se decompondo ao longo do tempo e ampliando ali naquela parte do solo, tá? Não sei, desculpa. Planaltos são o resultado de um intenso processo de erosão e apresentam altitudes e aspectos variados, como as serras e as chapadas. Verdadeiro. E a D, que vocês já sabem que é falso porque está aqui, formadas por processos erosivos, as depressões podem ser absolutas, quando são mais baixas que as áreas que a circundam, ou relativas, quando são mais altas que a circundam. O que está errado, né? As depressões relativas são aquelas mais baixas que áreas circundantes, né? Já as depressões absolutas são abaixo do nível do mar, então é meio que ao contrário, certo? Leia o texto a seguir. Vou até ler porque o Pantanal é uma região importantíssima, né? E é exatamente onde a gente mora, quer dizer, próximo, né? Não que a gente more no Pantanal. O Pantanal Mato Grossense, esse aqui é do Mato Grosso, né? É considerado a maior planície alagada contínua do mundo, com 140 mil quilômetros quadrados em território brasileiro, localizada nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Encontra-se no alto curso do Rio Paraguai, com altitude entre 90 a 200 metros, sendo considerada uma imensa área de sedimentação e inundações cuja fonte provém do planalto que a circunda. Essa água, né, da onde que vem essa inundação ali numa região que é no meio do continente, né? A baixa declinidade da região favorece as inundações, que se propagam do norte para o sul e de leste para o oeste, ao longo do rio Paraguai e de seus afluentes. Além disso, as enchentes são consequência da contribuição da água do subsolo e do escoamento superficial local. Assim, o Pantanal Mato-Grossense pode ser inundado não só por águas dos principais rios que transbordam suas
respectivos leitos, então mais do que apenas esses rios próximos, mas também pela elevação do nível da água subterrânea no período chuvoso. Então, eles têm mais ou menos 5, 6 meses, né, de alagamento aqui nessa região, tá? Por enquanto, definitivamente, o único país no mundo que existe esse tipo de bioma, tá? O Pantanal é aqui. Já encontraram muito parecido na Europa, mas ainda não chegaram numa conclusão se é ou não o mesmo. Porque para ter um bioma, ele precisa ter o mesmo clima, o mesmo tipo de animal e mesmo outros fatores, né? São vários fatores que definem um bioma. Tá. Ah, o Pantanal Mato Grossense. O Pantanal Mato Grossense é considerado a maior planície alagada do mundo. Com base no texto e nos conteúdos que você estudou nesse capítulo, cite 2 elementos que caracterizam o Pantanal como uma planície. Podem ser citados a altitude média do Pantanal, de 900 a 200 metros. Lembra que, por exemplo, regiões de montanha, né? Eles têm acima de 700. E o fato da região ser uma área de sedimentação. Então, são características, certo? De uma planície, tá? Quem não colocou algo parecido pode arrumar aí. B. Ainda de acordo com o texto, que fatos favorecem a ocorrência de alagamentos na área pantaneira? Resposta: a baixa declinidade do terreno, então a região mais baixa, que recebe as águas dos rios vizinhos, como o Rio Paraguai, desculpa. Rio Paraguai. Após transbordarem, a elevação do nível da água subterrânea no período chuvoso e o escoamento superficial do local. Não tô tirando, tô deixando. Pode copiar ou tirar uma foto. Enquanto vocês copiam essa daqui, que eu acho que não sei se todo mundo acertou algo parecido, né? Eu vou lendo a de baixo, né? A 10. A mineração é o ato de extrair minérios existentes nas rochas e ou nos solos. É uma atitude econômica que tem importância significativa para muitos países. O principal minério exportado pelo Brasil é o de ferro, tá? A formação desse minério está relacionada com as lentas transformações geológicas da Terra e ele é considerado encontrado na natureza na forma de rochas, misturado com outros compostos. Por meio de diversos processos, esse minério é beneficiado para poder ser comercializado. No Brasil, a extração do minério de ferro ocorre principalmente em... A resposta certa é a D, escudos cristalinos, tá? Que é a região que mais a gente encontra minérios de ferro. Tudo bem? Resposta certa, a D. Já posso mudar? Se sim, faz um joinha aí para mim. Tá todo mundo copiando? Quem tá copiando, bate uma palminha aí para mim, por favor. Beleza. Tem bastante gente copiando. Então arruma aí, tá, gente? Quem não colocou mais ou menos isso, tá? Meus lindinhos. Lá, 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 lá. Quem terminar, faz o joinha. Tô subindo aqui para a pessoa conseguir ver. E aí a gente vai para a página 46.
Aí a 46 e a 47 ela é mais rápida. Aí a gente já começa o próximo capítulo, tá? Que é o capítulo 8, que vai falar sobre as águas. Todo o processo de formação das águas, como elas são divididas, o que caracteriza um oceano, um mar, uma maré, que não é a mesma coisa, e assim vai, tá? Um rio. Ok? Algumas pessoas já acabaram. Vou esperar mais um pouquinho, tá, gente? Mais um minutinho. Aí a gente passa para frente. Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Pronto, galera. Já deu tempo. E aí, aqui nós temos. Observe a ilustração e escreva o nome da forma de relevo correspondente a cada letra. Então, o que que define isso daqui? Qual é o nome do A, tá? O nome da A é cordilheira. O nome da B é serra. O que que define isso? A altura, o formato, tá? Lembra que uma montanha, nesse caso aqui, por exemplo, na B ela é uma montanha. Por quê? Tá vendo que ela tem uma ponta, ela é quase uma pirâmide, né? Ela é pontuda, né? Então isso é um fato que precisa ser pensado na hora de você saber se é ou não uma montanha, tá? Ele precisa ter um pico. A cordilheira diferente, ela não é, olha, ela é quase uma cadeia de montanhas, como se fosse uma só, certo? Aqui nós temos uma serra, ela é também uma cadeia de montanhas, mas ela é mais baixa. Então, A, cordilheira, B, montanha, C, serra, D, chapada. Lembra que eu falei que tinha, por exemplo, a Chapada dos Guimarães? Aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul também tem a Chapada acho que é de Bodoquena ali. Eu já fui lá, mas eu não me lembro. Eu fiquei rodando as cidades do interior e não lembro onde é que eu tava, mas tem uma chapada que você vai andando pelo centro, pelo interior, e aí você vê, é um paredão e lá em cima ele é reto também, tá bom? Eu expliquei isso para vocês, certo? Planície é a E. Aqui, ó, região mais plana, tá vendo? Ela é mais baixa. E a F, falécia. Já foi em Bodoquena, mas é um lugar muito bonito, Bodoquena, eu gosto de lá. Observe a imagem e identifique os tipos de relevo nela numerados. Então, a 1, aqui, ó, planície. Regiões costeiras costumam ser planície, tá, gente? Porque ela é realmente uma região plana, né? Teve várias línguas diferentes em Bodoquena? Por quê? 2. Planalto, uma região mais alta, certo? 3. Depressão absoluta. Lembra? Ela é bem mais baixa, né? 4. Montanha. E 5. Depressão relativa. Que ela não está abaixo do nível do mar, tá vendo? Ó, abaixo do nível do mar, depressão absoluta, e acima do nível do mar, depressão relativa. Oxe, mas era um festival, alguma coisa assim? Tudo bem? Posso passar para a próxima página? Que estranho. A palminha que vocês ainda estão fazendo, né? Tá bom. Quem fizer assim, eu sei que eu posso passar para a próxima página.
Bate palminha aí quem tá copiando. Acho que ninguém. Ok. Opa. Travou tudo. Observe na foto a seguir o Pão de Açúcar, à esquerda, e o Morro da Urca, à direita. Pão de Açúcar, Morro da Urca. Qual das curvas de nível a seguir representa corretamente a foto? Lembra que eu ensinei vocês que cada uma dessas linhas representa o que está subindo a altitude? É uma linha só? É uma montanha só? É um morro só esse daqui? Não, são dois, então já não é esse. Poderia ser esse? Parece, mas você tem que considerar que esse daqui é uma montanha, ó. Ela é mais alta, ela tem um pico, então ela tem que ser um pouco mais alta. Esse daqui, os dois são praticamente da mesma altura. Pouca diferença, porque aqui tem 10 metros, esse daqui tem 20 metros, esse aqui 30 metros e a metragem mais alta desse aqui é 40 e esse aqui é 50. É como se tivesse só 10 metros de altura de diferença um do outro. E não é assim. Então, esse daqui é o correto, tá? Aqui chega a 200 metros. E esse daqui, que é o Pão de Açúcar, até a 900. Então, tá vendo como ele tá na categoria, né? Acima de 700 metros. Cientistas calculam que seja necessário aproximadamente 1 milhão de anos para o relevo rebaixar cerca de 20 a 50 metros, devido ao intemperismo. Isso acontece da mesma maneira em todas as partes do planeta? Por quê? Não acontece em todas as partes do planeta. Até porque você tem que considerar várias questões, né, para acontecer o intemperismo. A gente estudou sobre isso. Vários fatores interferem no processo de intemperismo, como a variação de temperatura, as reações químicas com os minerais que compõem as rochas, a forma do relevo, o tipo de rocha, se teve outras movimentações, por exemplo, se teve terremotos na região ou não, tá? Então, cada um desses fatores podem ou não interferir para que isso seja mais rápido ou menos rápido, tá bom? Tudo bem até aqui? Ficaram com alguma dúvida? Tá copiando? Tá bom, tô vendo. Bateu a mãozinha, tá copiando. Eu faço assim o joinha para quem tava copiando, para quem fez, para quem já acabou. Eu vou voltar em uma única questão. Opa, tá acabando a aula. Quem já acabou faz joinha. Eu vou voltar depois na página 43, porque a questão 5 acho que eu preciso falar. Eu expliquei, mas caiu no trabalho também de vocês e é bom corrigir. Coloque aí no chat também o nome de quem está participando da aula, por favor. Amanda. Povo sumir. Daniel. Ui, que calor. Posso passar para frente, né, gente? Não bate nela, não. Beleza. Tá bom. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Página 43. Nessa aqui. Que é o ciclo das rochas, né? Como é que elas se processam, tá? Esse verdinho aqui é o processo de resfriamento. Ela é bem quente, né? Então, ela vai subindo aqui nessa região e vai resfriar mais para cá. Quando ela resfria, ela endurece, certo?
Acontece então depois o intemperismo, transporte e decomposição. Se as rochas elas foram pelo vento, pela água, enfim, elas foram se fragmentando, tá bom? Depois ela vai passar pelo processo de condensação, compressão e aquecimento. Não são todas, mas se tiver próxima a uma placa tectônica, ela provavelmente vai descer novamente para o magma, vai derreter e vai passar por isso de novo. Então, quais são os tipos de rocha, né? Cada um desse ciclo. A, ela é uma rocha sedimentar, então ela já se fragmentou, certo? A B é uma rocha metamórfica, nesse processo, né, de transformação. E a C é uma rocha magmática, que é essa rocha que veio do magma, né? Ela endureceu por meio disso, tudo bem? B, agora explique como essas rochas se formaram. Só essa questão aqui, tá? As rochas magmáticas se formam do magma que aflora na superfície da Terra por meio dos vulcões e do deslocamento das placas tectônicas. As rochas sedimentares são formadas pela consolidação dos sedimentos de outras rochas. As rochas metamórficas são formadas pela alteração de uma rocha exposta a condições extremas de temperatura e pressão. Tudo bem? Quem não colocou algo parecido, arruma. E aí a gente vai começar o capítulo 8. Eu sei que tem uns 6 minutos, mas eu vou pelo menos começar. Tá bom, tô esperando aqui. Quem já colocou o nome no chat para falar que estava participando da aula? A Ana Sofia, o Daniel e a Amanda. E eu sei que tem mais gente, então coloca aí. Nome no chat. Arthur. Bruna. Todo mundo acabou já? Tá bom, tô esperando. Ô, Bruno, seu irmão não tá aí? Coloca o nome dele também no chat. Eu não sei se o Pedro tá aí, porque ele não coloca o nome dele no chat. Eros, isso. Posso seguir? 5 minutos. Tá bom, tô esperando. Capítulo 8. Gente, no capítulo 8 a gente vai falar sobre o planeta azul. Basicamente sobre as composições da água, quais são as definições, né, de cada componente de água. Se é água salgada, se é água doce, quais são as formas, por que cada parte tem um nome, por que cada configuração também determina outra coisa. E uma coisa que ele já começa falando ali na página 49 é que por mais... eu vou dar uma lida, né? Há milhões de anos, com a movimentação de placas tectônicas, os oceanos surgiram, certo? Entretanto, ainda não há consenso entre os cientistas sobre a origem das águas que se depositaram nessas áreas mais profundas da superfície da Terra. Acredita-se que vários fatores podem ter contribuído para a formação dos oceanos, como asteroides, meteoros ou cometas, com elementos de água que se deslocaram com a Terra. Que
que se chocaram, desculpa, com a Terra. Reação de elementos da atmosfera, chuvas provocadas pela erupção de vulcões, pré-cambiais, etc. Mas basicamente ainda não existe um consenso sobre tudo isso, tá? E aí no início aqui ele vai falar sobre as águas oceânicas, o que são elas, né? Massas de água salgada, vocês podem grifar? Pode grifar. Estamos na página 49, tá bom? Posso abrir o slide? Acabaram aqui? Coloca aí um okzinho se você terminou. Tá bom. E vocês que já terminaram, já podem ir lá na página 49, tá? E já pode ir grifando o segundo parágrafo, quando fala massa de água salgada, com grande diversidade de biomas. Acho que nem vai dar tempo de abrir o slide, tem 1 minuto só. Então, vou mostrar para vocês onde que é, tá? Aqui, ó. Massas de água salgada, pode grifar, com grande diversidade de bioma e que podem gerar muita riqueza econômica. Isso tudo são denominadas as águas oceânicas, tá? E aí você tem as definições entre a diferença entre um oceano e um mar. Existem diferenças? Existem. E quais são elas? É isso que a gente já estudou nesse capítulo, tá bom? A Organização Hidrográfica, lembra que toda vez que vocês ouvirem alguma coisa sobre hidro, tem a ver com água, internacional, na qual o Brasil faz parte, divide as águas oceânicas em diversos mares e em 5 oceanos. Então, existem 5 oceanos conhecidos, né, ou divididos. É o Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Cada um deles com diferenças tanto dos países que ele tem contato, quanto de características. Pode grifar? Pode, fica à vontade. É importante lembrar que há diferenças entre os dois conceitos, apesar de parecerem sinônimos. O que são os oceanos? Pode grifar também. Os oceanos são grandes volumes de água salgada que separam os continentes. Tá? Bem importante, dá uma grifada aí. Já os mares são porções de oceanos. E aí eles têm diferenças, né? Muitas vezes eles não dividem continentes, eles estão até no meio dele, numa parte. Então, na semana que vem, a gente vai discutir sobre esses quesitos aqui. Tudo bem? Muito obrigada, gente. Até a próxima aula e tchau. Calma, tem menos de 1 minuto.